Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bersto Mandade. Cá deste lado é Mauro Samuel Pedro e hoje na aula de hoje vamos falar sobre a ocorrência do carbono na natureza. Bom, temos de saber que o carbono é o representante do quarto grupo principal da tabela periódica. No quarto grupo principal nós encontramos os elementos carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Bom, o carbono na tabela periódica encontramos assim, onde o C é o símbolo do carbono, o 6 representa o número atômico e o 12 a massa atômica. Bom, na natureza, o carbono podemos encontrar no estado livre e no estado combinado. No estado livre, o carbono encontra-se sozinho, livre porque está sozinho, encontra-se isolado. Então, neste caso, estaremos a dizer que é só o carbono sozinho, é estado livre. No estado combinado, é quando o carbono encontra-se misturado ou combinado com outros elementos. Temos, por exemplo, o dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido carbônico. Então, se nós formos a reparar, em todos estes compostos nós temos o carbono, carbono e o carbono. Temos aqui carbono, carbono, carbono. Mas, se nós formos a reparar nestes compostos aqui, encontramos outros elementos diferentes de carbono. Temos aqui oxigênio, aqui também oxigênio, aqui temos hidrogênio e oxigênio. Então, este aqui no estado combinado, o carbono encontra-se misturado ou combinado com outros elementos. Para no estado livre, o carbono encontra-se sozinho. Depois passamos para a variedade alotrópica, variedades alotrópicas do carbono. Primeiro teríamos de saber o que é variedade e alotropia. Bom, variedade seria a diversidade. Por exemplo, se dizem variedade de plantas, quantas variedades de plantas tu conheces? Pode dizer, conheço várias variedades de plantas, porque por variedade é diversidade. Diversidade significa que é plural, porque existe mais de uma coisa. Então, se dizem, como exemplo de variedade de plantas, pode dizer variedade de... dê exemplo de 5 variedades. Podemos dar exemplo da mangueira, da mafureira, do coqueiro, da laranjeira e do limoeiro. São variedades, mas todas elas são plantas ou são árvores. E a alotropia, como vem escrito aqui, é a propriedade ou a capacidade que determinados elementos químicos têm de existir em diferentes formas, com propriedades físicas diferentes, repito, com propriedades físicas diferentes e químicas semelhantes. Estamos a dizer que eles terão um aspecto físico. Físico é aquilo que nós podemos observar e químico é aquilo que nós não podemos observar. Por exemplo, na água, no estado físico, nós íamos dizer que vemos algo incolor e transparente. Mas se nós olhássemos para o aspecto químico, estaríamos a dizer que temos a molécula de água e de oxigênio. É nesse sentido. Existem 3 variedades alotrópicas do carbono. São elas o diamante, a grafite e o carbono amorfo, conhecido como carvão mineral. Bom, o diamante é uma substância incolor, transparente, não conduz a corrente elétrica e é muito dura. Não conduz a corrente elétrica por quê? Porque na rede cristalina do carbono, temos rede cristalina, temos a falar de uma rede assim, é uma rede cristalina. Esta aqui é uma rede cristalina, como podem ver. É uma rede cristalina do carbono, é assim mesmo. Então, é cristalina, esta é uma rede cristalina, ou também conhecida como cúbica. Na rede cristalina do diamante, cada átomo de carbono liga-se a outros 4 átomos através de ligações covalentes simples. Através de ligações covalentes simples, que apresentam distâncias iguais entre si, o que resulta nesta forma compacta e cúbica, né? Então, estamos a dizer, se nós temos 4, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, esses 4 átomos de carbono encontram-se ligados a outros 4 átomos de carbono, não conduzindo a corrente elétrica, porque não possui nenhum eletrão livre. É muito duro. O diamante é uma das substâncias mais duras que se conhece hoje em dia.
sendo usada para cortar ou para o corte de vidro, para perfurar rochas e para o polimento de pedras preciosas. Tem várias outras funções também. Depois passamos para a grafite. A palavra grafite provém do latim, que significa que escreve. A grafite costuma ser, geralmente ou na sua maioria, é cinzenta, com brilho metálico, escorregadia ao tacto e, ao contrário do diamante, uma das substâncias mais moles que existe. Conduz a corrente elétrica porque possui um eletrão livre, né? Porque na sua rede cristalina, estamos aqui, esta aqui é a rede cristalina, né? Da grafite. Então estamos a dizer que aqui cada átomo, temos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Temos aqui 1, 2, 3, né? 4. Podemos pôr 4. Então estamos a dizer que conduz a corrente elétrica porque possui um eletrão livre. Então estamos a dizer que, como o carbono possui 4 eletrões, esses 4 eletrões encontram-se ligados a outros 4 eletrões. Estamos a dizer que isto seria encontram-se ligados, a outros 3 eletrões. Então seria assim, encontram-se ligados a outros 3. Então, este aqui não existe, como não tem nenhuma complementaridade, não vamos unir, podemos eliminar este. Estamos a dizer o quê? Aqui, dos 4 átomos que o carbono possui, 3 deles encontram-se ligados a outros átomos por ligações covalentes simples. Restando o quê? Restando com um eletrão. Então, esse eletrão aqui conserva-se livre, podendo movimentar-se livremente, tal como os metais. E por essa razão que a grafite é um excelente condutor da corrente elétrica e do calor. Então, resumidamente, a grafite conduz a corrente elétrica porque possui um eletrão livre, que é este aqui. A grafite, na sua maioria, é usada no fabrico de lápis, elétrodos, lubrificantes e rolhas. Outra variedade alotrópica do carbono é o carvão amorfo. Mas nesta aula nós vamos fazer uma síntese e na próxima aula nós podemos falar muito mais. Podem clicar nesse link que aparece aí em cima para acerca do carvão mineral, né? Bom, carbono amorfo, carvão mineral, é uma rocha de origem vegetal que resulta da decomposição lenta de vegetais soterrados por milhões de anos. Então, uma das variedades alotrópicas de carbono é este tal carbono amorfo ou carvão mineral, né? Que é uma rocha de origem vegetal que resulta da decomposição lenta de vegetais soterrados por milhões de anos. Então, vegetais se soterram. Soterrados significa que estão enterrados debaixo do solo por milhões e milhões de anos. Depois, originando o quê? Originando o tal carvão mineral. O carvão mineral, na sua maioria, é usado como combustível nas indústrias, né? E no corpo humano, é importante destacar que o carbono é o segundo elemento mais abundante, com cerca de 17,5%, sendo o oxigênio o mais abundante neste caso. Mas isto foi a aula de hoje, espero que todos tenham gostado e pedir a todos que subscrevam o canal, deixem um like, compartilhem com vossos amigos e curtam para mais vídeos do gênero. Muito obrigado.